Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Num tempo de profundo silêncio, sobre uma alta montanha com Jesus, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos a caminhada para a Páscoa. Neste caminho de preparação para a Páscoa, o Senhor apresenta para nós várias oportunidades para uma busca mais eficaz, mais profunda e fecunda de aperfeiçoamento da nossa vida, conforme o coração e o plano dele. Na quarta-feira de cinzas, chamou-nos à oração, ao jejum e à prática da caridade pela esmola. Domingo passado, no deserto, jejuou, rezou, enfrentou a fome e a tentação, foi provocado por Satanás, como também nós somos provocados pela tentação do prazer, do poder e do ter os bens desse mundo, não foi? E hoje, Jesus domingo foi tentado diante das necessidades do corpo, fome, e
no deserto sem nada, e Satanás propondo tudo. Hoje, Jesus faz conosco uma obra de misericórdia, oferecendo para nós uma visão do projeto dele. Vamos ao Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, leia comigo, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Preciso dizer aos irmãos e irmãs o que é que tinha acontecido. Já preguei isso nas outras quaresmas, mas é bom recordar. O que é que tinha acontecido que de repente, na viagem que Jesus está fazendo para Jerusalém, todos os anos Jesus ia para Jerusalém, sobretudo por ocasião da Páscoa. Ele ia celebrar aquela Páscoa de Moisés, que recordava a saída da escravidão do Egito para a terra prometida, todos os anos. Mas no terceiro ano é diferente, porque Jesus toma o firme propósito de caminhar para Jerusalém, abordando os discípulos agora num discurso mais severo. Jesus está mais decidido e prático com os passos a serem tomados na viagem para Jerusalém. Tem um clima diferente. O povo está extremamente empolgado com Jesus, a multidão, os 72 discípulos, os apóstolos, encantadíssimos com Jesus, com os milagres, prodígios, sinais, querendo fazer Jesus virar rei para dar cesta básica para todo mundo. Tem um clima de empolgação, mas Jesus muda o tom da conversa e fala: vamos a Jerusalém. Os discípulos podiam perguntar: mas todo ano a gente vai para passar a Páscoa? Mas agora Jesus falou de uma maneira, em um tom um pouco mais firme. No caminho, depois de sair lá do deserto e formar o grupo dos discípulos e passar 3 anos nessa cena de hoje, já tem 3 anos que ele está caminhando com os discípulos. No caminho dessa viagem para Jerusalém, estão indo, aquela empolgação danada. Aí lá pelas tantas, Jesus chama os 12 e fala: olha, eu tenho um segredo para contar para vocês. Vocês estão empolgados, animados, numa disposição danada, mas chegando em Jerusalém, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado e vai ser morto. No terceiro dia, ressuscitará, mas o embate vai ser diferente. Opa, que conversa é essa, rapaz? Nós estamos te seguindo fazem 3 anos, nós deixamos nossa empresa de pescaria, nosso emprego como cobrador de impostos, não é? Nós deixamos tanta coisa, e a gente era até um funcionário público concursado, com alto salário, e agora você vem falar de sofrer, ser rejeitado e ser morto na cruz? Que conversa é essa, Jesus? E Jesus continua. Na viagem para Jerusalém, Jesus anuncia 3 vezes. Ele anuncia, os discípulos têm uma crise danada, ele dá um tempo, anuncia de novo, caminha mais uns tempos, lá bem perto de Jerusalém, anuncia pela 3ª vez. Mas esse primeiro anúncio provoca grande crise. Sabe por quê? Porque esse primeiro anúncio que Jesus fez antes desse texto aqui que nós temos hoje, aconteceu logo depois. Se você pegar a sua Bíblia, o que é que tinha acontecido antes de Jesus pegar Pedro, Tiago e João subir a montanha?
ele tinha anunciado a sua morte pela primeira vez, e antes de anunciar a morte, ele tinha dito para Pedro: eu te darei as chaves do reino, que ligar na terra será ligado no céu, eu vou sofrer. Pedro falou para Jesus: Deus nunca permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus deu uma bronca em Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Lembra dessa passagem, já noutras vezes? Assim que Jesus tinha dado a função de Papa para Pedro, Pedro não aceitou o anúncio da cruz e repreendeu Jesus, e Jesus deu uma sacudida enorme nele, e Pedro ficou com um bicão desse tamanho. O bicho emburrou, triste, acabrunhado, aquela empolgação, aquela contação de causa de pescador, contação de mentira de Pedro. Provavelmente Pedro era um fanfarrão, um brincalhão no meio da turma, estava sempre animado. Pedro entristeceu, mudou. E Pedro tinha uma forte influência junto com os dois irmãos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Lembram? Lá no começo do ano nós vimos Jesus chamá-los. Lembra? Pedro está triste. Se você pegar a sua Bíblia, a hora que você chegar em casa, como aqui diz, na sua Bíblia vai dizer assim, ao invés de dizer naquele tempo, na sua Bíblia vai dizer assim, 6 dias depois. 6 dias depois significa que o próximo é o 7º. 6 dias depois de Jesus ter anunciado a paixão e ter dado uma bronca enorme em Pedro, a tristeza tomou conta do coração dos apóstolos. O chefe dos apóstolos não está bem, ele não está digerindo essa conversa de paixão, morte e ressurreição. Ainda que Jesus fale da ressurreição, Pedro não enxerga a ressurreição. Pedro só vê a cruz e o sofrimento da cruz. Nós também somos assim. Vamos ver? Retome lá. Então, o clima repita comigo, o clima dos discípulos é de insegurança, de medo, tristeza, desconfiança, tristeza, medo da cruz. Aí, no caminho para Jerusalém, quando a gente faz a peregrinação lá em Israel, geralmente a gente começa indo lá para o norte do país, passa em Nazaré, onde Jesus foi criado. Depois a gente vai para Galiléia, na beira do mar, onde ele iniciou a vida pública. E de lá a gente parte em viagem rumo ao oriente, ao nascer do sol, na direção de Jerusalém. No caminho da Galiléia para Jerusalém, tem uma montanha que é bonita demais. Essa montanha, que é chamada o Monte Tabor, de cima dela você enxerga 360 graus do vale do Rio Jordão, que é o pedaço de terra mais fértil do mundo, porque é a parte da terra mais funda, é a maior grota que tem no mundo, abaixo do nível do mar, 500 metros. Se você fizer um furinho assim no deserto e puxar água, aquilo enche tudo de água do mar. Então você tem uma visão, e é uma terra fértil, uma beleza, um esplendor. Então estão caminhando, triste, no pé da montanha. Jesus fala para a multidão: moçada, sossega aí, vamos descansar um pouco, cada um arruma sua tenda, arruma onde dormir, descansar, comer. E chama Pedro, Tiago e João, os primeiros que ele chamou, e diz: bora ali comigo, vamos ter uma conversa, vamos aprofundar nossa confiança, vamos criar um ambiente, melhorar a confiança entre nós. Vamos lá? Um casal, quando a desconfiança entra na vida do casal, a melhor maneira é dizer: vamos embora ali, vamos retirar
da muvuca e vamos aumentar nossa confiança. Vamos ver? Retoma de novo. Naquele tempo, presta atenção nos gestos de Jesus. Vamos? Jesus tomou consigo delicadeza e decisão. É ele que toma atitude. Tomou consigo, leia, Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Tomou consigo, levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Continua. Em cima da montanha acontece uma coisa extraordinária. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. Para lá. Na Bíblia, montanha é lugar, símbolo na natureza, não é? É o símbolo do que está mais perto do que? Do céu. Então na Bíblia, mar é lugar da dúvida e do medo, deserto é lugar da provação, a beira do Jordão é o lugar da fartura e da abundância, e montanha é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da intimidade, de entrar no céu. Não tinha avião naquela época, não tinha estação espacial, aí lá a 400 quilômetros da Terra para tirar aquelas fotos magníficas do universo. Não tinha o Hubble, aquele telescópio poderoso que faz a gente ver as galáxias todas como tem hoje, não é? Então, a visão maior que você poderia alcançar, nem óculos existia, era subir numa montanha. E Jesus leva os discípulos à montanha e é transfigurado diante deles. Já preguei isso, mas infelizmente tem coisas que eu sinto a necessidade de repeti-las. Em todas as igrejas que você vai no mundo, o altar e a igreja costuma estar num lugar. Você sobe ao menos 2, 3 degraus para entrar na igreja, ou 2, 3 degraus para chegar ao altar. Aqui é um dos poucos lugares no mundo onde você entra na igreja e rebaixa assim. Mas o correto é a igreja ser elevada, porque o templo, a igreja, é o lugar do encontro com Jesus na montanha. O dia, no sexto domingo, 6 dias depois, não foi? Que eu comentei agora. No 7º dia é o domingo, é o dia da gente subir a montanha com Jesus. Então digam comigo, nós estamos aqui com Jesus, na montanha. Foi Ele que me tomou consigo e me trouxe nessa montanha alta. Jesus, dá-me a graça de transfigurar nessa montanha. Transfigurar significa mudar de figura. Jesus estava com aquele semblante abatido, já há vários dias andando, não é? Caminhando a pé, viajando para Jerusalém, coisa de peregrino, tudo sujo, não é? Ceboso, empoeirado. Lá na montanha Jesus transfigurou. O que significa transfigurar? O Evangelho explica, leia. Transfigurar significa: o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. 2 sinais: rosto brilhou como sol, roupas brancas como a luz. Então, o sinal da transfiguração é a claridade. Na montanha as coisas ficam claras. Mas na montanha também, no domingo a gente sobe a montanha e todo mundo vem para essa montanha trazendo no coração e na vida as marcas das fadigas, dos sofrimentos, não é? Das tribulações, das tristezas. O 7º dia que a família celebra
a dona Mercedes com a cirurgia, o Antônio com a filha e a esposa depois de um parto apressado, não é? A gente sobe a montanha também marcado por tribulações e sofrimentos, mas quando sobe a montanha, transfigura. Você precisa todo domingo subir a montanha e transfigurar. O seu rosto precisa brilhar, sua roupa precisa ficar como a luz. É essa a proposta de Jesus para todos os domingos. Mas ainda vai acontecer uma coisa. Veja, nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha, no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas contam essa mesma história da montanha. No Evangelho de Marcos diz que Moisés e Elias se entretinham com Jesus, batia papo, igual goiano. Lucas fala que Jesus, com Moisés e Elias, falavam da partida de Jesus que ia se realizar em Jerusalém. Isso é uma pista curiosa. Então, significa que na montanha, Jesus sobe para na frente dos 3 primeiros que ele chamou para ser discípulo dele, na frente deles, eles escutarem o Antigo Testamento. Moisés representa os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro da lei, e Elias representa o resto do Antigo Testamento, chamado os livros proféticos. Então, Moisés e Elias significa, Jesus está com a palavra de Deus viva, a palavra de Deus falando com ele, e comprovando aquilo que está na profecia de Isaías: o servo sofredor vai ser sacrificado, e sua vida vai redimir a humanidade. Pedro, Tiago e João veem uma cena, assistem a uma cena extraordinária, estupenda, transfigurante, uma aula de catequese, uma pregação viva. Pedro, Tiago e João assistem Jesus sendo confirmados pelo Antigo Testamento. A roupa de Jesus ficou, leia, a roupa de Jesus ficou o quê? Branca como o sol. Não, o rosto brilhou, o rosto de Jesus brilhou como? O sol. E a roupa de Jesus ficou? Branca como a luz. Sabe o que significa isso? A roupa branca, olhe para cá. Moisés e Elias. Olhe para cá. Vem cá, João Marcos, me ajuda aqui. Moisés e Elias, presta atenção, vou fazer uma extravagância aqui. Segura aqui. É o mesmo que dizer assim: na roupa branca de Jesus, a palavra de Deus carimba. Entendido? É um carimbo na veste de Jesus, dizendo: acredite no que Ele está falando. O que Ele está falando vai acontecer. Ele sabe, Ele é Senhor. Ele vai dar sua vida. Confia nele, não tenha medo. Está claro? Isso aqui é um tipo de delicadeza generosa de Jesus com a igreja. Jesus que toma você pela mão e traz você a essa montanha para dizer para você que você vai passar por sofrimentos e dificuldades, mas a ressurreição, a glória virá. Não tenha medo. Amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas e um grito de alegria. Volta lá a palavra. Não tenha medo. Olha só. Então, daqui um pouco eu vou fazer uma extravagância com vocês. Presta atenção no que vem. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Versículo 4. Está lá aquela cena magnífica. Moisés e Elias falando: é sim, vai acontecer. E Moisés provavelmente citava as passagens da lei, e Elias citava as passagens dos livros dos profetas, e
Pedro de repente fica tão impressionado com aquilo, fica tão tocado com aquela cena, que Pedro faz a maior besteira da vida dele. Vamos ver? Ele já tinha levado uma bronca lá embaixo da montanha, porque quando Jesus falou que ia sofrer e morrer, ele falou para Jesus: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. E Jesus falou para ele: vai para longe de mim, Satanás. E ele ficou emburrado 6 dias. Tem 6 dias que o bicho está bicudo, mas ele voltou a ter uma confiança de dar palpite onde não devia. Vamos ver? Leia. Então Pedro tomou a palavra e disse: você imagina a cena? Você imagina a cena? Jesus lá numa pedra. Essa montanha, ela é bonita demais da conta. Pensa num lugar que quem tem fé não faz outra coisa a não ser rir e chorar, que é um trem forte. Imaginar essa cena, você convivendo com Jesus lá, Moisés e Elias. Moisés tinha, sabe quantos anos Moisés já tinha morrido? Já tinha subido para o céu? Isso é importante. Moisés, Elias e Enoque são os únicos 3 personagens que o Antigo Testamento fala que eles foram para o céu. Todos os outros eles dizem: nós conhecemos o seu túmulo na terra. Mas Moisés, Elias e Enoque são 3 personagens que o Antigo Testamento fala que tiveram a sua assunção ao céu, foram para o céu. Quando os evangélicos não aceitam a doutrina de Nossa Senhora assunta ao céu, eles falam que isso não tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Moisés, Elias e Enoque tiveram a sua assunção ao céu. Então, Moisés e Elias são 2 pessoas que não conheceram a corrosão do corpo e da morte, foram para o céu. Elias inclusive foi arrebatado num carro de fogo, lembra da cena? Aí Pedro vê aquilo, chega lá assim, aquela cena. Pedro chega lá: Jesus, espera lá um tiquinho. Moisés e Elias, escuta, fica aqui um pouquinho, deixa eu falar só um negocinho. Vocês podem continuar com a prosinha de vocês aí, tá bonito demais. Deixa eu falar só um negocinho, vamos ver? Olha a besteira que Pedro fala: Senhor, vamos? É bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Isso lembra o quê? Vocês que são pais e mães, lembram uma criança, não lembra? Não parece? Uma criança se comportando, dizendo: não mãe, não vamos embora não. Não parece? Tá bom demais, vamos ficar aqui. Não lembra? Uma criança. Vocês mulheres, eu preguei há poucos dias e vale repetir. Vocês mulheres sabem que a coisa mais difícil de vencer em um homem é a imaturidade e a infantilidade de nós homens. Não é, mulheres? Não é difícil lidar com isso? É difícil demais lidar com um homem velho, barbudo, infantil e imaturo, empolgado a hora de empolgar, emburrado a hora de emburrar, infantil para solucionar os problemas. Mulheres, não é difícil? Agora pode pegar pesado com vocês? Muito do estrago que nós temos é porque muitas mães estragam-nos, fazendo-nos infantis e imaturos. Pedro propõe a Jesus: é bom ficarmos aqui. Crianças, adolescentes, deixa eu no sofá vendo televisão, deixa eu em cima dessa montanha no meu computador, deixa eu aqui no meu quarto, na minha cama, com meu celular no Zap Zap e no Face. Isso existe? Existe? É bom ficar aqui. O marido que o pau está quebrando, o trem está desabando a família, e ele está lá assistindo programa de esporte domingo na televisão, não quer saber de problema nenhum da família. É bom ficar no sofá. Isso existe? O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude passada, falou que existem uma quantidade enorme de
jovens aposentados no sofá. Jovens aposentados. A melhor coisa que o mundo teria é exatamente o vigor, a sabedoria, a inteligência, a esperteza dos jovens para ajudar um mundo melhor, mas são todos jovens aposentados no sofá, na cadeira do computador, lá no quarto, no Zap Zap e no Facebook. Isso existe? É bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Eu já preguei, vocês se lembram, não é? Pedro parece muito com um pescador, né? Contador de Leréia. Não sei se tem uns pescador bom contador de mentira aqui na igreja hoje, ou escutando na internet. Mas Pedro nem fala nele, em Tiago e João. Fala, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O Senhor esquece nós. Nós enfiamos debaixo de uma moita ali, de um galho de pau, debaixo de uma pedra, mas deixa nós aqui, Jesus. Tira da sua cabeça essa ideia de descer a montanha. Os maridos falam para as esposas, bem, pelo amor de Deus, eu estou cansado. Bem, deixa eu aqui. Não vamos lá almoçar na sua mãe, não quero escutar problema, não vamos lá, não vamos. Bem, nós temos que ir lá visitar a sua mãe não está bem. O marido fala, não quero enfrentar problema, tá? Deixa eu aqui, eu preciso ficar aqui. Isso existe? Existe? Montanha, comodidade, bem-estar, instalado, acomodado no conforto. O princípio absurdo que rege o mundo moderno. A mentalidade do quanto mais confortável para mim, melhor, e lasque o resto. Essa semana, a ONU soltou uma pesquisa, inclusive em vários países lá da África, que a turma que eu fui o ano passado está lá de novo esses dias. Eu não fui porque não achei padre para ficar aqui e não tive coragem de deixar a paróquia sem padre. Mas eu queria muito estar lá na África. Mas a ONU falou que esse ano 20 milhões de pessoas vão morrer de fome e de sede. É bom ficar aqui recebendo a comida pronta. Não gosto dessa comida, jogo ela fora no lixo. Mãe, o que tem para comer? A mãe vem, come só um pouquinho, joga fora no lixo. Mãe, quero comer. Isso existe? Tá bom para mim, lasque o resto. Só que o Divino Pai Eterno não aguentou. Chegou uma hora que o Divino Pai Eterno falou, não, agora é comigo. Vamos ver? Presta atenção. É impressionante a forma que o Evangelho relata. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu. Então, terceira vez, o rosto brilhou como o sol, roupa branca como luz, e agora uma nuvem luminosa os cobriu. Leia, com sua sombra. Parece até contraditório, não é? É luminosa e cobre com sombra. Lembra o quê? O mistério de Deus, que as coisas aqui nesse mundo, por mais claras que elas sejam, a gente nunca vai ver plenamente a realidade que nos espera. A realidade que nos espera, você pode ter a experiência mística que for, a visão do céu que for, mas nada no mundo alcança a glória que há de vir. A realidade que virá é infinitamente maior do que todas as abundâncias e glórias mundanas que você está se sentindo confortável ou sonha com elas. Entendido? Então, uma nuvem os cobriu com sua sombra. E aí, leia, e da nuvem uma voz dizia, brada igreja, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Eu quero ouvir a igreja. Vocês estão muito xoxo, pelo amor de Deus, vocês estão na montanha com Jesus. Da nuvem uma voz dizia o que, igreja? Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu
Tira o olho do seu conforto, Pedro. Tira o olho da comodidade que você busca e quer instalar sua vida nela, Pedro. Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Pedro, pode pegar pesado? Vou falar um palavrão. Pode? Pode? O Divino Pai Eterno fala desse jeito. Crianças, olha lá. Para quem está com a mente acelerada e vem para a igreja e a mente não desliga, escuta a pregação, mas não leva nada para casa porque está pensando nos problemas, nas dificuldades, ou no almoço e na janta, na cerveja, no churrasco, no encontro e nas coisas da semana. Para quem está na igreja e vem para a montanha, mas Deus fala e não muda nada, e o trem vai só piorando, e vai ao médico e o trem só vai piorando. O Divino Pai Eterno fala para você: Pedro, cala a boca, diacho. Sossega a mente, diacho. Quieta sua mente. Para de agitar seu coração e sua mente, Pedro. Sossega, Pedro. Esse é meu filho amado, nele eu pus o meu agrado. Pedro, escuta, Pedro. É uma das coisas mais estressantes, é conversar com alguém quando você vai indo à exaustão, aí você dá uma exaltada e diz: pelo amor de Deus, escuta. Não é desgastante? Se você não escuta, escuta, Pedro. Quieta, Pedro. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça e reze comigo. Jesus, nesta montanha hoje, com o Senhor, com a luz do Espírito Santo, com a presença do Pai Eterno, a Santíssima Trindade, está nessa montanha comigo. Mas o Senhor sabe. Minha mente não desliga. Meu pensamento não desacelera. Meu coração não sossega. Tudo em mim agita. Ou muitas vezes. Tudo em mim quer ficar sossegado. No conforto, como Pedro quer. Jesus, não me deixe ser dominado, nem pela agitação interior, nem pelo conforto e comodidade. Dá-me a graça de reagir e te escutar, Jesus. Filho amado do Pai, Mestre da igreja, educa-me, ensina-me a escutar a sua palavra e aceitar o seu comando. Amém. Desacelera. Pode ser que você esteja tomando comprimido para acalmar e não está adiantando nada, comprimido para acelerar e não está adiantando nada. Desacelera na agitação, com o medo dos problemas que tem lá embaixo. Desacelera na agitação e no medo de perder o conforto aqui em cima. Desacelera. Aceita Jesus te chamar, te tomar pela mão. Aceita Jesus. Aceite a voz de Deus. Mulheres, aprendam a dizer para os seus filhos e os seus esposos: desacelera. Aprenda a escutar. Saia do conforto e da comodidade que você quer ficar nele. Saia. Nem no extremo da agitação, nem no extremo do sossego, mas na atitude de escuta confiante do Senhor e conduzir os trabalhos, as atividades do jeito que precisa. Não vamos fazer 3 tendas, não vamos ficar em cima do sofá, não.
vamos descer da montanha. Olha só o que vem. Presta atenção no que vem. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Ai, que cambada de homaiada frouxa. Que trem atrapalhado esses homens que seguem Jesus, não é? Tudo parece tão desequilibrado e desproporcional, não é? Nada conduz a uma atitude de equilíbrio, está sempre desproporcional. O medo da cruz, a excitação e entusiasmo com o conforto da montanha, o medo da voz. Adquirir o equilíbrio, irmã e irmão, é a coisa mais desafiadora para a nossa vida nos dias de hoje, não é? Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para nós velhos. O rosto por terra lembra o quê? Morto, não lembra? Defunto. Lembra, olha só, lembra Jesus domingo passado, o diabo mandando ele prostrar aos pés de Jesus, lembra? Para ter o conforto de todas as glórias desse mundo, os reinos desse mundo e sua glória, não lembra? Pedro quer as glórias da montanha, ajoelha, prostra, porque Pedro vem na igreja somente para pedir a glória do mundo que ele enxerga de cima da montanha. Mas lembra também, são 3 homens caídos por terra, com o rosto por terra, lembra? 3 dias Jesus morto dentro do túmulo. Vamos ver? Olha a cena que acontece agora. Essa semana eu fiquei tão emocionado com esse texto. Eu fui às lágrimas muitas vezes, porque essa palavra tocou tanto a minha vida e o meu coração. E eu queria tanto que você permitisse Jesus fazer com você o que ele fez com Pedro, Tiago e João. Porque eu tive a graça de experimentar Jesus fazendo comigo essa semana. Eu queria tanto que você deixasse Jesus fazer com você o que ele fez com Pedro, Tiago e João. Vamos ver? Jesus, versículo 7. Jesus se aproximou. Para lá. Jesus Se aproximou. Diga comigo. Jesus se aproxime de mim. Se aproxime de mim. Continua o texto. Tocou neles. Diga comigo. Jesus toque em mim. Toque em mim. E disse. Diga comigo. Jesus fala comigo. Fala comigo. O Pai mandou. Eu vou te escutar. E Jesus vai dizer para eles. Vamos ver? Lê juntos. Levantai-vos e não tenhais medo. Ai, que palavra deliciosa de se ouvir. Que delícia. Sabe o que lembra? Domingo da Páscoa, de madrugada, o túmulo, Jesus envolvido em faixas dentro do túmulo. O divino Pai Eterno vai lá, os anjos abrem o túmulo, o divino Pai Eterno senta ao lado de Jesus, envolvido em faixas, dá uma cutucada em Jesus e diz: meu filho, acorda, não tenha medo, acabou, levanta, passou. Você precisa perder o medo da voz de Deus, que comanda, falando para você: escuta Jesus. Jesus pode pegar você no maior fracasso, no medo da cruz, como ele falou com Pedro há 6 dias atrás, ou no maior fracasso, querendo o conforto da montanha, como ele pegou Pedro agora em cima da montanha. Seja no fracasso do medo da cruz, ou seja no fracasso de querer só o conforto, Jesus não desiste de você, e Jesus se aproxima de você, Jesus toca você, e Jesus diz a você: levanta, não tenha medo, eu vou descer com você a montanha. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.
um grito de amor a Jesus. Está vendo? Está vendo que você está no segundo domingo da Páscoa, mas você está vivendo o caminho da Quaresma já de olho lá nas alegrias da Páscoa? Daqui até a Páscoa você tem que permitir Jesus fazer esse regalo de graça e vida nova para você. Olha que coisa impressionante o que vem. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Foi embora a nuvem, foi embora a luz, foi embora o branco como o sol, foi embora Moisés e Elias, foi embora a voz do Divino Pai Eterno, ficou somente Jesus. Diga comigo, só Jesus basta. Ele é tudo. Ele é tudo. Versículo 9. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, para lá. Desceram da montanha, bora? Vamos descer? Eu imagino a cena de André, Tiago e Pedro abraçando Jesus, eles abraçando um outro, dizendo: coragem, bora descer essa montanha, vamos enfrentar a vida, vamos enfrentar o que tem lá na Baixada, vamos enfrentar o que tem lá em casa, na nossa família, não é? Vamos enfrentar, não vamos ter medo do que nos espera lá embaixo, não, vamos enfrentar. Na descida da montanha, essa descida também ela é uma descida fascinante, porque você vai fazendo as trilhas da montanha. Quando você sobe, a gente não tem muita noção, porque você fica tão tenso, porque sobe de carro, você fica tão tenso que você não fica sempre olhando para o alto. Mas quando você vai descendo, você vai visualizando ao redor da montanha um cenário que é um trem estrondoso. Mas eu imagino, descendo da montanha, Jesus põe a mão no ombro dos três e diz assim: meus amigos, eu vou contar para vocês um segredo. Vou contar para vocês um segredo que eu quero que vocês guardem. O ano passado eu preguei isso, não sei se vocês lembram. Todos os domingos que você vem à missa, Jesus também conta para você um segredo. Se você deixar, lógico, se você aceitar escutá-lo. Porque tem gente que vem na igreja, sai muito pior do que entrou, porque não escuta nada. Quer dizer, escuta só os problemas ou as tentações do conforto que quer passar o resto do domingo. Vamos ver? Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, leia: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ixi, Jesus voltou a conversa atravessada de que vai morrer, né? Descendo da montanha, Jesus voltou ao assunto. Nós homens, eu estou falando assim porque eu tenho família, eu conheço a forma com que as minhas irmãs e a minha mãe, as minhas cunhadas e as minhas sobrinhas, elas têm uma maneira, as mulheres têm uma maneira infinitamente superior à maneira com que nós homens escutamos. Nós homens, assim, aceitamos o problema, mas a gente fala assim: bem, não toca nesse assunto comigo não, não é? A mulher tagarela o problema, fala com o problema, reza o problema, busca o médico, o psicólogo, não é? A mulher faz chá, faz o diacho. A gente fala: tá bom, já estou sabendo, mas não vamos tocar nesse assunto não, não tocando no problema, já tá bom. E Jesus tem uma forma de encarar a vida mais próxima do que Nossa Senhora e as mulheres nos ensinam. Jesus fala: não conta isso para ninguém não, deixa, vamos terminar o caminho, eu vou ser preso, rejeitado, morto, pregado na cruz, sepultado.
Quando eu estiver ressuscitado, aí quando vocês estiverem reunidos, aí vocês contam como é que foi essa experiência na montanha. Mas guarda isso. Pega a segunda leitura comigo. Você vai ler uma das coisas mais assustadoras que você nunca imaginou ler na Bíblia. Pega a segunda leitura. São Paulo a Timóteo. Você escuta os irmãos da Universal, da Mundial, do Poder de Deus, da Igreja da Graça, falar para você: vem para a igreja, pare de sofrer. Aí você chega aqui na igreja e escuta Paulo chamar você, como Jesus chamou Pedro, Tiago e João a descer da montanha e sofrer. Leia. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho. Pensa, espera lá. Pensa você vir para a igreja e escutar a palavra de Deus dizendo: sofre comigo pelo Evangelho. Não, mas eu vim aqui exatamente para pedir o poder de Deus para acabar com o meu sofrimento. Tá bom, o Senhor até cura você de muitos sofrimentos, mas para preparar você para enfrentar outros sofrimentos. O cristão, ele muda de sofrimento. Ele deixa de sofrer por causa dos pecados e das besteiras e fraquezas dele, para passa a sofrer por uma causa superior, o Evangelho. Leia. Fortificado pelo poder de Deus, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras. Não é porque você é bonzinho, certinho, dá o dízimo, porque você trabalha e paga a sua conta. Não, por causa da sua obra. Leia. Mas em virtude leia. Do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. A graça já foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Por isso, sofre comigo. A graça já foi dada desde toda a eternidade. Por isso, sofre comigo. Leia, versículo 10. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Que graça é essa? Essa graça consiste em três coisas. Leia. Ele não só destruiu a morte, primeiro. Segundo, como também fez brilhar a vida. Terceiro, e fez brilhar a imortalidade por meio do Evangelho. Se o Evangelho é o meio pelo qual Deus destrói a morte, faz brilhar a vida, faz brilhar a imortalidade, escuta o Evangelho. No Antigo Testamento, mandava você praticar obras certinhas para você receber a bênção de Deus. Deus abençoava você e mandava desgraça sobre os outros, que é a doutrina dos crentes. Paga o dízimo, dê a oferta, faz as correntes toda direitinha. Essa é a doutrina das igrejas crentes, que Deus vai mandar a bênção para você. Se sua família está sofrendo, é porque não veio para cá e não está dando dízimo igual a você. A desgraça está sobre ele e tem uma maldição. Essa é a mentalidade do Antigo Testamento. Pega a primeira leitura, rapidamente. Naqueles dias, do livro do Gênesis, naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Leia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para lá. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento é: abençoarei os que te abençoarem, e você vai rezar pelos vossos inimigos, não é? Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Essa doutrina do Antigo Testamento que os crentes pregam, ela não é cristã, não. Ela não está no Evangelho, não.
Esses pregadores que metem lenha e gás em você, empolgando com a bênção do Antigo Testamento, que vai abençoar você e vai abençoar quem te abençoa e amaldiçoar quem te amaldiçoa, não. Você vai ser uma fonte de bênção para quem te abençoa e para quem te amaldiçoa. Pedro, vai ter as chaves do reino dos céus. Entendido? Você liga na terra que vai ficar ligado no céu, Pedro. Irmã, irmão, quanta graça, né? Numa manhã de domingo. Com que mente e com que coração você vai descer essa montanha hoje com Jesus? Essa é a pergunta mais importante. E quais são as realidades que você tem que enfrentar descendo essa montanha? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça ao Divino Espírito Santo a luz que diga para você o que é que você precisa superar e vencer, que tem impedido você de escutar Jesus, de descer da montanha todos os domingos depois da missa, descer da montanha com Jesus, levando o segredo no coração, levando a bênção para você e para os seus inimigos, e para quem te odeia, e para quem te ama e para quem você ama. Da montanha com Jesus você só leva a bênção. Fale com Ele, converse com Ele, abra seu coração. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Fiquemos de pé. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deixe o folheto no banco, estenda as duas mãos aqui para a palavra de Deus. Minhas mãos eu quero Renove a sua fé. Eu pergunto e você responde com todo vigor. Irmã, irmão, você crê nessa palavra que você acabou de escutar? Creio. Você crê que Jesus é o Filho amado do Pai? Creio. Você crê que é por sua morte e ressurreição que nós alcançamos o perdão e a salvação? Creio.
Você crê que na igreja que Cristo fundou, você recebe os dons do Espírito Santo, que capacitam você para descer da montanha e enfrentar todo o sofrimento, todo o pecado e tudo aquilo que afasta a sua família e o mundo de Deus? Creio. Estenda suas mãos mais alto. Diga comigo: divino Pai eterno, Divino Pai eterno, eu creio nesta palavra eu creio nesta palavra firmemente, firmemente, mas aumentai a minha fé. mas aumentai a minha fé. Vence Vence em mim em mim a tentação a tentação do conforto da montanha. do conforto da montanha. Vence em mim Vence em a mim tentação a tentação de fugir do sofrimento. de fugir do sofrimento. Divino Pai eterno, Divino Pai eterno, dá-me o vigor dá-me o vigor para ouvir esta palavra. para ouvir esta palavra. Sofre comigo Sofre comigo pelo Evangelho. pelo Evangelho. Eu renovo a minha fé Eu renovo a e minha quero fé. caminhar com Jesus, E quero caminhar E com com Jesus. Jesus. E com Jesus. renovar a vida, Renovar a vida. experimentar a imortalidade, Experimentar a imortalidade. conhecer Conhecer a nova realidade a nova realidade que há de vir. que há de vir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.